O Pablo Marçal fez uma provocação ao Bolsonaro que, na minha opinião, foi humilhante, porque ele postou nas redes sociais um vídeo com o Donald Trump. Na data da posse, o vídeo foi postado. Tudo que o Eduardo Bolsonaro mais queria, o Pablo Marçal fez. E os bolsonaristas ficaram irados. O Carlos Bolsonaro ficou furioso. Disse que o vídeo era antigo, que não foi gravado na posse, mas não importa se o vídeo foi gravado 3 dias antes da posse. O Marçal tem um registro que o Eduardo Bolsonaro não tem. E a culpa disso é do próprio Eduardo, que expôs a fraqueza do pai. Toda essa história de convite e cerimônia de posse foi um verdadeiro tiro no pé do Eduardo Bolsonaro e também do Bolsonaro, porque o Eduardo quis mostrar que o pai tinha prestígio internacional junto à maior liderança da direita do mundo. Mas eles foram barrados na cerimônia de posse. O Bolsonaro não tem a chancela do Trump para ser a principal liderança da direita, e isso enfraqueceu. E vem o Marçal e mostra para a família Bolsonaro que ele tem algo que os bolsonaristas mais raiz, né, aqueles que seguem o Bolsonaro, não tem. E o Carlos veio falar que o Marçal é enviado do sistema. Os caras não entenderam que a vitória do Trump foi uma derrota para Bolsonaro, porque os discursos, mesmo sendo parecidos, são diferentes. Trump evoluiu, saiu do discurso de 2016 do Steve Bannon. O que? Carlos, Bolsonaro e Eduardo não saíram. Na sua opinião, essa postagem do Marçal foi humilhante para o Bolsonaro? Toda essa história da cerimônia de posse do Trump foi um erro do Eduardo que enfraqueceu o Bolsonaro? E o Marçal é o enviado do sistema? Se você gostou, dá uma humilhada, like no vídeo e se inscreva no canal. O Marçal, ele fez essa postagem numa rede social e eu vou mostrar pra vocês, ó. O que ele fala aqui pro Trump? Ele fala assim: Trump, salve o Brasil. E ele falou assim, que mandou um abraço para o Brasil. Esse vídeo do Pablo Marçal foi divulgado na data da posse do Donald Trump. Só que ele foi gravado antes, ele foi gravado ali no início do mês ou alguns dias antes, mas isso não importa. O que importa é que o Pablo Marçal colocou esse registro no dia da posse do Donald Trump, talvez com o objetivo de induzir ao erro aquelas pessoas que estavam vendo o vídeo do Marçal, acreditando que ele teve um encontro com o Donald Trump na cerimônia de posse, no dia da posse, o que não aconteceu. Mas, independentemente do vídeo ter sido gravado no começo do mês, ter sido gravado 3 dias antes da posse e não ser um registro de fato da posse do Trump, o Marçal chegou ao Trump. O que o Eduardo não conseguiu. Eduardo foi barrado. Eduardo, que tem tantos contatos com a família do Donald Trump, fala até com o Juninho, o Donald Trump Jr., não teve essa foto. Ou não teve esse registro. Eduardo, que segundo informações do Globo, mendigou junto ao Donald Trump Jr. que o pai falasse sobre Bolsonaro, gravasse um vídeo sequer. Mas isso não aconteceu. Os bolsonaristas, claro, ficaram loucos, falaram que o Pablo Marçal induziu ao erro. Na verdade, o que o Pablo Marçal fez foi a mesma coisa que o Bolsonaro e o Eduardo fizeram com relação ao convite do Trump. Ele fez um sofismo. O que é o sofismo? É uma manipulação, podemos colocar assim, da verdade. É você esticar, é você exagerar a verdade. Marçal esteve com Trump? Sim, esteve. O registro foi feito na data da posse do Trump? Não, mas ele esteve com Trump. Então o Marçal não pode falar que o vídeo é falso. Da mesma forma, o convite, entre aspas, que o Bolsonaro recebeu é um convite verdadeiro. Não é exatamente um convite, porque ele não foi convidado para a cerimônia privativa, dentro ali, organizada pelo comitê. Não, Bolsonaro recebeu um convite para estar ali junto com a galera. Foi um convite do Donald Trump? Foi um convite, nós podemos colocar, do Donald Trump, mas não foi aquele convite. Você tem ações do Banco Itaú? Você é dono do Itaú? Sim, você é dono do Itaú, mas você não é o dono do Itaú. É tudo sofismo. Não podemos dizer que é mentira, mas também nós não podemos falar que é tudo verdade. É uma manipulação da verdade. Então não adianta os bolsonaristas ficarem irritados com isso. O Carlos, que ficou muito fulo, deveria ficar irritado com o Eduardo Bolsonaro. Porque foi o Eduardo Bolsonaro o culpado dessa exposição de fraqueza do Bolsonaro. Porque o Eduardo queria... Não só... O Eduardo primeiro, vamos ser sinceros. O Eduardo não está nem aí para o Bolsonaro. Se o Eduardo estivesse preocupado com o pai,
ele preservaria mais a imagem do Bolsonaro. Mas ele não quer isso. O Eduardo, ele tem pretensões de grandeza. Eduardo quer disputar 2026 como candidato a presidente da República. Ele quer ser o vice da chapa do Bolsonaro para quando a candidatura do Bolsonaro for impugnada, ele se lançar como candidato. Só que para ele sair como candidato, ele precisa solapar todas as outras candidaturas que surgiram depois da direita, como Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Pablo Marçal, o Gustavo Lima, qualquer outra candidatura. E é assim que ele está trabalhando. Então ele foi aos Estados Unidos com qual objetivo? De mostrar que Bolsonaro tem apoio da principal liderança da direita no mundo. E ele teve esse apoio? Não, ele não conseguiu. Então a tentativa do Eduardo Bolsonaro de mostrar força foi um tiro no pé porque ele mostrou fraqueza, que Bolsonaro não tem apoio. E ele abriu o espaço para o Pablo Marçal, de modo inteligente, malandro ou como você quer que adjetivar, colocou o vídeo justamente na data da cerimônia de posse do Trump, algo que o Eduardo não teve, não fez. Então não adianta depois o Carlos ficar todo revoltado. Ficou revoltado, deu indiretas também para o Marcos Pontes, o astronauta, que quer sair como presidente do Senado. O Bolsonaro não quer, o Bolsonaro falou que os votos do Marcos Pontes são dele, Bolsonaro, isso aí é um quebra-pau. Aí o Carlos ficou falando que estão tentando escantear o Bolsonaro. E aí falou que o Pablo Marçal é um enviado do sistema. O Carlos tá ficando louco. Sistema usando o Pablo Marçal? Isso é uma completa bobagem. Mas o Nicolas Ferreira não, porque o Nicolas Ferreira apareceu em vídeo junto com o Pablo Marçal. Vou mostrar pra você de novo esse vídeo. Mas o Carlos, o que é interessante é ele ter usado essa palavra, né? O sistema está usando o Pablo Marçal. O sistema. Que é um discurso do Carlos extremamente carcomido e envelhecido. O Carlos, que sempre foi o mais inteligente de todos os filhos do Bolsonaro, parece que também não percebeu o que aconteceu. A vitória de Trump não é uma vitória de Bolsonaro. Não foi. Trump e Bolsonaro possuem trajetórias parecidas, concordo. Trump e Bolsonaro possuem discursos parecidos, concordo, mas são discursos diferentes. Bolsonaro prega o caos institucional. Ele quer destruir tudo para deixar um anarcocapitalismo, uma terra sem lei, uma terra sem as instituições republicanas. As políticas de governo dele foram nesse sentido. Na época da crise sanitária, ao invés de usar o Ministério da Saúde, o que ele fez? Ele criou o Ministério da Saúde paralelo, queria promover a imunização de rebanho, sem a participação do Estado, cada um se vira. É assim que é a República para o Bolsonaro. O Trump não. O Trump não quer o caos. O discurso do Donald Trump é um discurso de destruição igual ao do Bolsonaro, mas o que Trump faz? Eu quero destruir tudo, vamos tirar esses imigrantes para que você prospere. Bolsonaro não tem o discurso da prosperidade. Marçal tem. Nicolas Ferreira pode ter, até tem um pouco. Trump tem. Então o discurso de Trump é muito mais próximo do discurso do Pablo Marçal. Só que eles continuam com o discurso velho, o discurso do antissistema. Trump falou de antissistema? Não, porque Trump está com o sistema, ele está com as Big Techs, a ponto de na cerimônia de posse do Donald Trump, Steve Bannon, que foi estrategista lá de 2016, estar com o Eduardo Bolsonaro num evento paralelo e desimportante. Quem esteve com o Donald Trump foi Elon Musk, que é o novo Steve Bannon do Trump. E não adota esse discurso velho. Carlos continua com o discurso velho. Ele não percebeu essa mudança. E ele deveria ter percebido, porque Nicolas Ferreira e Pablo Marçal se encontraram, a ponto do Pablo Marçal chamar Nicolas Ferreira de presidente. Ó, ele fala, presidente. Ó, presidente do Brasil, modelo 2034. Fala da idade, hein? Fala, pessoal. Um abraço para todos vocês aí. A gente tá aqui, acabamos de dar uma entrevista pra CNN. Por que Nicolas e Marçal podem se juntar? Porque eles partilham de uma visão religiosa muito semelhante, que é esse teologismo do coach, como está sendo apelidado, que usam principalmente Jesus não como um guia espiritual, mas como um guia financeiro. Siga Jesus que você vai ter prosperidade financeira. Não vale a pena nós alongarmos muito nesse vídeo, mas é basicamente isso. São pregadores da palavra que não têm formação em teologia, não são pastores ou padres. Pablo Marçal não, é só um coach. Nicolas, ele tem um lastro maior pelo fato dele ter um pai pastor. Mas eles se assemelham muito. Eles podem usar esse discurso religioso, travestido de autoajuda e de coaching, que é o discurso que pega. Porque é um discurso que ultrapassa a direita e chega em qualquer pessoa, porque todo mundo quer ser próspero. Bolsonaro faz esse discurso? Não. Carlos sabe fazer esse discurso? Não. Eduardo Bolsonaro, muito menos. Trump fez? Fez.
Inclusive, até colocava músicas de teor gospel nos seus comícios. Bolsonaro ficou para trás, e ele ficou muito possivelmente porque Carlos não percebeu essa mudança de chave. E isso acontece porque Michele tirou o Carlos de perto do Bolsonaro. O PL não quer Carlos perto de Bolsonaro. Quem fica perto de Bolsonaro? Quem Michele autorizou. E quem Michele autorizou? O Eduardo Bolsonaro, que é um imbecil.